Padrões característicos. Você pensa como anda. Olha que interessante. Nós conversamos já sobre 2 padrões característicos e hoje nós vamos conversar com o terceiro padrão característico. Padrão característico, só relembrando, sob o ponto de vista de PNL, de programação neurolinguística, todo pensamento, toda maneira de acessar emoções tem movimentos correspondentes. Então, a fisiologia, ela merece uma observação mais atenta para juntar e verificar a possibilidade de estar organizando pensamentos de acordo com esse nosso critério de avaliação, os padrões característicos. Se algo estimula o aspecto físico do padrão, a mente responde simultaneamente. Nós conversamos a respeito, no primeiro bloco, nós conversamos a respeito de impulso. No segundo bloco, nós conversamos a respeito de forma. Hoje, nós vamos conversar a respeito de ginga ou swing. É algo que, quando a gente fala essa palavra, vem à nossa mente o nome de alguém que tinha um swing maravilhoso, Wilson Simonal. Então, swing, o sentido do caminhar do swing é ele balançando, é ele oscilando, ele é brincalhão, ele é interativo. Você prestar atenção em pessoas que tenham padrões baseados no Wilson Simonal, você vai descobrir que ele não conhece a palavra rigidez. Por quê? Porque ele gosta de ter esse padrão. Então, a evolução, o jeito dele andar são balanços pequenos, grandes. É nítido destacar alguém que tenha esse padrão swing, que em português é ginga. Então, o retorno dele é em zigue-zague. Se você for atrelar uma dança para o ginga, vai ser o reggae, a lambada, que é diferente. O forma, quando a gente colocou um padrão musical para ele, era o balé clássico, diferente do impulso, que era o Michael Jackson, a Rita Lee. Então, são padrões. Para a gente, imagine que ele vai pegar um copo d'água, mesmo exemplo que eu dei. No caminho para conversar, ele conversa com todo mundo antes de pegar a água. Esse é o padrão, ele é o padrão que ele assemelha-se ao prazer de fazer as coisas e de convidar as pessoas ao lado dele para participar da alegria dele. O ginga ainda ele tem como identificação, ele gosta de cor, ele gosta de, se você olhar aquelas camisas extravagantes em cores, ele tem essa característica e ele tem padrões de identificação que podem ser considerados visuais, auditivos e sinestésicos. Então,
e ele tem como um tipo de representação, ele é baseado em sentimentos. Como assim? Quando a gente falou a respeito de forma, nós falamos que quem tem o padrão forma, ele usa muito o pensamento. E o impulso, ele usa muito a sensação. Essas são padrões característicos que detalham o funcionamento da organização. Então, olha, o processamento do Ginga, do swing, eles comparam e contrastam, pois ele acha que tudo faz parte de alguma outra coisa comparável, abre percepções, eles exploram possibilidades. Então, o Ginga, o que, que ele tem? Ele expressa o volume, 3D, cor, textura de tudo. Então, quando você coloca essas classificações, você vê que se você der uma tarefa para o Ginga, ele precisa de tempo, ele dá a volta, eles fantasiam com imagens. E aí, como é que você dispara isso? Ele, escuta, relaciona-se comigo, dá voltas tentando outro caminho para as coisas, ele não tem um padrão característico, eles vão comparando, investigando através de interação pessoal, o impacto pessoal para ele, o relacionamento é muito importante, diálogo, valores, imagens, brincadeiras. Então, a organização mental deles são múltiplas escolhas. Bom, e como é a necessidade de pessoas que têm esse tipo de padrão? Eles estabelecem, então, a interação, ele necessita de aceitação emocional e suporte. Então, em grupo, eles são interessados em pessoas, numa relação de fluxo e refluxo, dar e dar, sem pressa. Não se mantém muito tempo na mesma tarefa, eles são dispersos, encorajam sentimentos, desenvolvem competências, é muito fácil devanear. Então, uma voz de comando que eles têm, ninguém coopera, não tem. Então, a avaliação pessoal dele é minha voz em diálogo com os outros, a referência. Lembra? Quando a gente falou do Forma, então o que, que ele tem lá? Ele tem que a voz do especialista, ele é expert. O outro que nós falamos, o impulso, é na minha própria voz. Olha que você tem padrões de características completamente diferenciados e bem marcantes. Então, a orientação do Ginga é processual, ele explora possibilidades sem censurar, ele encoraja sentimentos e desenvolvimento. Então, ele quer desenvolver competência, ele é técnico, então ele tem um senso, enquanto o Forma ele tem um senso de trabalho, o Impulso ele tem um senso de dignidade, de brio, o Swing ele tem um senso de responsabilidade, mas muito flexível. As características marcantes do Swing, do Ginga, ele é brincalhão, ele é leal, ele é bagunceiro, mas ele é leal, ele é bastante diferente. Olha só, comparado com os outros dois padrões. Então, a característica marcante de quem? Do Forma. A característica, ele tem uma sequência, ele é correto, ele é delicado. O do Impulso, ele é independente, ele é forte, ele é hábil. Então, olha os padrões característicos vistos baseados em comparação. Então, a necessidade do Ginga é ele ganhar aplausos frequentemente. A necessidade, então, do Forma, do Trust, é a atenção individualizada. E a atenção, a necessidade do Impulso é necessário atalho. Olha,
eu acho que são determinadas comparações muito marcantes aí no seu relacionamento. Você conhece alguém que usa roupas largas, necessitam de bastante cores, estampas? Hã? Pois é, essa é a característica do swing, do ginga, é isso. Então, se você olhar, é, é, eles têm essa maneira, a, a, a orientação do ginga, eles seguem o mapa dos outros, ainda que estejam errados, diferentemente do forma que eles sempre parecem que eles estão trabalhando. Então, o mapa de orientação dele, eles querem segui-lo com perfeição. E o impulso, eles necessitam de uma orientação para segui-lo. Características. Sempre podemos ver isso no outro. Se você conhece alguém, você pode deixar até seus comentários aí. E é muito interessante. A gente em PNL tem, inclusive, treinamentos específicos para cada área, para professores, para o pessoal de direito, para o pessoal da medicina e para pessoas que querem interagir e descobrir como é que a gente se comporta em determinadas situações. Muito obrigado até aqui. Falta mais um para a gente fechar esses padrões característicos, nos quais é uma maneira diferenciada de nós nos encontrarmos e nos avaliarmos. Até. Disponha da gente. Tem o nosso site, a gente tem bastante assunto do ponto de vista de programação neurolinguística. Muito obrigado.